futuro. Agora Edmundo Nobre, cofundador e administrador da Y-Dreams Informática, atualmente é responsável pelo Y-Labs, que é o laboratório de investigação da Y-Dreams, engenheiro do ambiente por formação e, enquanto investigador e estudante de doutoramento, desenvolveu novas aproximações a modelos de simulação baseados em modelação, multimédia e interfaces UBIS. Antes de fundar a Y-Dreams, trabalhou em projetos de consultoria ambiental e fundou também a empresa Desafio Total, dedicada ao desenvolvimento de software realidade virtual para a indústria. Edmundo Nobre vai falar-nos então como semear o futuro. Ok, eu quero falar um bocadinho sobre empreendedorismo empresarial e visões de futuro. Na verdade, tanto qualquer empresa que planeie uma estratégia de desenvolvimento para o seu futuro a médio e longo prazo, baseia-se na existência de uma visão de futuro, a sua própria visão de futuro. É uma visão que é muito assente naquilo que é a sua base comercial, mas também a sua base tecnológica. Basicamente, há a projeção daquilo que é essa base tecnológica num futuro mais ou menos distante. Há uma variação dessa tecnologia ao longo de uma linha mais ou menos constante e há uma disseminação dessa mesma tecnologia nesse futuro imaginado, enfim, levado muitas vezes ao extremo. E na verdade que se fizermos uma pesquisa no YouTube encontramos inúmeros casos destas visões idílicas, enfim, todas as grandes empresas, portanto, acabam por fazer esse tipo de visões, vídeos de alta qualidade, enfim, autênticos vídeos de ficção científica, com efeitos especiais brutais, basicamente filmes extremamente caros, mas a verdade é que extremamente subjetivos também. E a verdade é que, na grande maioria dos casos, bem, eu não sei qual é que será o futuro, mas tenho a certeza que não será nada semelhante àquilo que é apresentado nesses vídeos. Enfim, e provavelmente o futuro que será uma compilação, uma conjugação de inúmeros contributos de todas essas visões, umas mais importantes, outras menos importantes. No entanto, esse mesmo futuro certamente terá uma fatia muito significativa que não vai caber em nenhuma dessas visões. Isto porquê? Porque, enfim, a beleza do futuro tem exatamente a ver com isso. A impredictibilidade, o facto de que a evolução disruptiva resulta, sobretudo, daquilo que é a conjugação pouco provável de tecnologias, tendências, conceitos, é muito mais forte do que a ideia de que a evolução, portanto, e a disrupção se obtém a partir do seguimento de uma linha muito concreta e muito bem definida. Por acaso é a segunda vez que aparece aqui esta imagem do Blade Runner, e eu ponho aqui exatamente em contraposição a essas visões idílicas do futuro relativamente à questão da tecnologia. É claro que estou a focar aqui sobretudo nesta questão da tecnologia, porque, e das visões tecnológicas das empresas que têm uma orientação comercial, que obviamente são muito diferentes daquilo que são as visões do lado da arquitetura ou lado dos artistas, que são visões muito mais livres dessa questão mais materialista, por assim dizer. Mas isto põe um problema grave, e obviamente, quer dizer, quanto mais diferente for esta conjugação de tecnologias, quanto mais afastadas forem as áreas, provavelmente mais surpreendente será o resultado dessa mistura. Mas isto põe um problema relativamente complicado no que diz respeito exatamente à gestão dos processos de desenvolvimento e dos processos de desenvolvimento estratégicos das empresas. Porque, se por um lado, embora não seja de gestão, mas a grande parte dos livros de gestão diz-nos que devemos focar na perspectiva de, enfim, conquistar mercado, conquistar dimensão, conquistar exposição, na perspectiva de podermos almejar fazer parte desse dito futuro que não sabemos bem o que é. Mas, por outro lado, o foco, de algum modo, elimina, ou pelo menos limita, esta capacidade de tocar diferentes mundos, dos quais, cuja junção certamente irá nascer, portanto, enfim, uma inovação muito mais interessante do que o seguimento de linhas muito concretas. Em particular, focando agora um bocado na experiência e no exemplo da Y-Dreams, isso é um problema que nos afeta muito neste momento, porque sendo uma empresa que se nasceu e se baseou sobretudo e que cresceu na base de projetos, o facto é que nós tocamos uma quantidade enorme de tecnologias e é exatamente o conhecimento profundo dessas tecnologias que nos permite, de uma forma criativa, a conjugação destas peças de Lego na perspectiva de criar projetos únicos. Agora, nós também sabemos que para exatamente ter esse lugar ao sol não é na perspectiva de projeto que se lá chega. Há que fazer esta evolução no sentido do projeto, do produto, há que focar.
E o grande dilema que se põe a nós e a tantas outras empresas que tiveram um percurso semelhante ao nosso, neste momento em que é preciso fazer esta transição de maneira a focar, a ganhar dimensão para poder ter uma expressão internacional, portanto, numa determinada área, como é que se faz isto sem perder tudo aquilo que é o DNA que vem de trás? A ideia tanto da criatividade, tanto da experiência, do cruzamento de novas tecnologias, estar sempre atento àquilo que se passa no mundo, enfim, e não apenas dentro de casa. E obviamente que isso é um problema complicado. Temos tentado geri-lo na perspectiva de obter o melhor de dois mundos. Como é que isso se faz? Enfim, não é fácil. Para já é preciso selecionar as peças certas. Obviamente que não é pelo facto de se dominar muitas tecnologias que todas elas têm exatamente o potencial de serem grandes sucessos de mercado. Há que encontrar aquelas tecnologias onde existe um upside, onde existe realmente uma mais-valia que possa trazer, portanto, vantagens competitivas internacionais e que possa ela própria originar uma linha de pensamento e uma linha de sequência coerente. Enfim, da nossa análise identificámos basicamente 3 áreas fundamentais. Uma área na área do software, muito ligada àquilo que são os novos sistemas de interação digital, uma área ligada ao hardware, ligada muito à parte da robótica e da mecanotrónica, e uma área ligada aos materiais, na perspectiva da democratização da interatividade, não através da componente digital, mas através de sistemas de nanotecnologia, de impressão de tintas especiais que trazem, tanto a interatividade a todos os espaços. É claro que estas 3 âncoras têm que, de algum modo, ser suportadas por uma metodologia que permita que assentes no mesmo prato da balança possam ser criados, portanto, mecanismos de comunicação que se contaminem por osmose, portanto, todas estas áreas. Ou seja, embora elas tenham um objetivo de foco e embora elas tenham um objetivo de criar a sua própria linha, a sua própria visão, é fundamental, portanto, garantir que existe esta percolação de informação, quer interna dentro das unidades, quer através de unidades externas, cujo principal objetivo é garantir que essa interoperabilidade se faça. Olhando um pouco agora para as visões de futuro de cada uma destas áreas, enfim, a mais fácil talvez seja da parte dos sistemas digitais interativos, porque de algum modo eles já entraram nas nossas casas. Não só através dos filmes de ficção científica que há anos que nos vêm alimentando com ideias semelhantes com algumas das ideias que agora se revelam, mas também através das novas consolas que já exploram muito este conceito da interatividade sem toque, por assim dizer. Qual é que é o nosso ponto de partida aqui? Este é um vídeo que foi mostrado tanto na primeira exposição de realidade aumentada no ano passado, que ganhou o prémio da melhor demonstração, e basicamente tira partido daquilo que é uma tecnologia muito recente no que diz respeito às câmaras de reconhecimento 3D. Na verdade, esta tecnologia vem alterar completamente a maneira como nós vamos interagir com o mundo digital. Porque, basicamente, até agora nós tínhamos uma linguagem que era preciso aprender para interagir com o elemento digital. O que esta tecnologia nos vem permitir fazer é que a interatividade vai passar a usar a linguagem natural. A partir do momento em que o sistema sabe reconhecer exatamente onde está o corpo do utilizador, o resto é só a questão do desenvolvimento do conteúdo das interfaces adequadas para permitir exatamente garantir este tipo de interatividade. Onde é que isto nos vai levar? Enfim, mudanças de paradigma brutais a praticamente todos os níveis de interação com elementos digitais, desde as compras, desde o entretenimento, desde os negócios, enfim, inúmeras situações. Muitas delas já estão a acontecer, algumas delas ainda estão para vir. Mas a base principal é esta tendência da utilização de interfaces naturais, ou seja, nós interagimos com o elemento digital exatamente da mesma maneira que poderíamos interagir com um objeto físico. A segunda linha, na parte do hardware, muito ligada, portanto, à robótica, como eu disse. A robótica tem sofrido desenvolvimentos muito significativos nestes últimos anos. No entanto, ainda não se democratizou. Dentro de poucos anos poderemos ver robôs, portanto, nas repartições públicas, nos bancos, enfim, um pouco por todo o lado, como assistentes públicos e tudo mais, mas ainda falta alguns anos. Este projeto é um projeto que fizemos no ano passado, exatamente nessa linha. São robôs que ajudam as pessoas a orientar-se no espaço, e eu vou passar o vídeo. What if we could create something that could really function with humans and be useful?
And so the outcome was this robotic system that communicates with you in your own language, figures out where you want to go, and actually takes you there. SIGA stands for Santander Interactive Guest Assistance. When the visitors arrive, they find this touchscreen console where they can choose a language and their destination. It can be a meeting room nearby, the auditorium, or the exit to the bus station. It's Santander's very own family of robotic butlers that welcome me, help me to explore that building and amuse me. When they're not guiding people to where they need to go, the robots roam around playing music and discuss with each other in their own synthetic language. And when they run low on power, they automatically head over to the charging dock, making the whole system self-sustainable. Ok, robôs guias, quando não têm nada para fazer, dançam e cantam uns com os outros. Mas a verdade é que, embora como eu dizia há pouco, este tipo de robôs assistentes irá mais tarde ou mais cedo começar a povoar os espaços públicos, a verdade é que a grande mudança e a grande evolução na parte da robótica relativamente ao desenvolvimento da robótica vai ser num outro campo, num campo radicalmente oposto. Tem a ver com a robótica de baixo custo, a robótica da robótica pervasiva, ou seja, a robótica que se associa aos pequenos objetos que de algum modo contactamos no dia a dia e em particular enfim, no nosso espaço de casa, de escritório. Estudos recentes mostram que é exatamente ao nível da casa, da nossa casa, que a evolução tanto da robótica irá sofrer transformações mais significativas. E basicamente qualquer eletrodoméstico, qualquer objeto, qualquer gadget, qualquer brinquedo poderá adquirir um certo grau de inteligência ou um certo grau de mobilidade e isso mudar radicalmente a maneira como nós interagimos com os objetos do dia a dia. Estas duas linhas que apresentei, tanto a da há bocado e esta, de algum modo vão em sentidos opostos. Por um lado é a parte virtual contra a parte física, é a parte touchless contra a parte do hands-on, é a parte, enfim. Mas, no entanto, tendo elas linhas perfeitamente definidas e podendo elas definir futuros perfeitamente identificáveis e perfeitamente enfim, próprios, existe aqui uma capacidade de cruzamento brutal ao nível destas duas unidades. A terceira unidade tem a ver exatamente com o que eu falava há bocado, a ideia de tentar democratizar aquilo que é a interatividade. Sendo nós uma empresa que se baseia exatamente nesta questão da interatividade, a ideia de que ela possa ser democratizada na perspectiva de, a muito baixo custo, conseguir-se obter interatividade em qualquer tipo de superfície. A tecnologia que estamos a perseguir tem a ver com os ecrãs eletrocrómicos, ou seja, é a tecnologia de base química em contraposição àquilo que é a tecnologia de base digital. Onde é que nós estamos neste momento? Este, por exemplo, é um protótipo de uma revista onde a capa, portanto, foi tratada exatamente com esse tipo de tecnologia e permite fazer a transição mediante o abanar de consciências de uma lâmpada de incandescente para economizadora. Obviamente que isto é uma demo, portanto, um primeiro protótipo, mas permite já antever aquilo que é o potencial deste tipo de tecnologias. E se pensarmos que estamos a falar de uma tecnologia extremamente barata, mesmo num curto espaço de tempo, poderemos começar a ver determinado tipo de aplicações, enfim, é um conceito que usa pequenas ativações de interatividade usando este tipo de tecnologia para criar espaços dinâmicos de grandes dimensões. Claro que numa primeira fase, portanto, provavelmente avançar-se-á com situações destas. Numa segunda fase, portanto, isto é uma outra situação onde pequenos apontamentos criam espaços dinâmicos, tanto de muito baixo custo, com a vantagem de que, sendo de base química, portanto, a questão da luminosidade não é um problema, ao contrário daquilo que é a base digital, mas, portanto, podemos imaginar que, do ponto de vista da evolução futura destas tecnologias, no futuro poderemos ter fachadas de prédios completamente interativas, enfim, podem mudar de cor, podem piscar, podem dar mensagem, enfim, quem fala em fachadas de prédio, qualquer superfície é literalmente passível de ser interativa. Bom, o facto é que estas três linhas fundamentais que eu identifiquei acabam por seguir tendências de mercado muito bem definidas. Elas individualmente, portanto, permitem antever determinados tipos de futuros, determinadas linhas de desenvolvimento. No entanto, aquilo que realmente interessa aqui é que a potencialização do cruzamento de todas estas, todas estas tecnologias irá provavelmente ser mais frutuosa do que aquilo que é a evolução de cada uma delas individualmente.
Eu claramente não faço ideia do que é o futuro, não faço ideia de que é individualmente o futuro de cada uma destas situações, mas sei que neste momento este tipo de abordagens cria-nos as sementes, portanto as ditas bases para construir um futuro que nos leve a ter uma posição interessante, exatamente nessa perspectiva de um futuro que sabe-se lá o que será. Enfim, a título de exemplo, e só porque já acabei o tempo, pensem num robô camaleão que simplesmente analisa a superfície que está à volta no sentido de obter o padrão envolvente e que assume esse padrão usando estes sistemas interativos de superfícies cromáticas interativas e que basicamente desaparece. Não é uma coisa disruptiva, mas, enfim, quer dizer, o exército ou assim os serviços secretos são capazes de gostar da ideia. Enfim, vou-me ficar por aqui e peço desculpa pelo início um bocado atabalhoado da outra.